Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Sabendo que eu trabalho na área holística, muitas pessoas que se aproximam, me questionam muitas coisas, perguntam ocasionalmente: Luiz, você vê auras? Das pessoas, das plantas, dos animais, dos objetos? Você vê os chakras? E eu respondo com muita sinceridade, muita tranquilidade que não vejo. E em seguida eu preciso explicar. Nós precisamos ter uma precisão de linguagem. Quando a gente diz que vê algo, a gente tem que ver aquilo com definição, com qualidade, com detalhes. Então, dentro dessa perspectiva, não vejo nada disso. Mas eu tenho uma percepção, eu tenho um vislumbre desses elementos. E esse vislumbre não me permite grandes conclusões. Nas auras, algumas vezes, eu já tive experiência de ver cores, mas nos chakras, apenas leves movimentos energéticos. Então, longe daquela definição que a gente precisaria ter para afirmar, vejo. E não é sempre, é ocasionalmente, em algumas situações. E aí, dando sequência a esse questionamento, surgem alguns outros e algumas conclusões. O primeiro deles é que, embora eu tenho passado minha vida toda envolvida com essa questão de energias sutis e tudo mais, eu não tenho utilidade e eu não sinto necessidade de ver essas coisas. Eu acho que não acrescentaria em nada para mim ter essa visão. Ter, na verdade, quase que essa capacidade paranormal, essa capacidade que a gente vai desenvolvendo, clarividência, que muitos médiums e muitos psíquicos têm. Não só médiums, médium é um pouco mais restrito. Então eu não tenho necessidade disso. Mesmo que eu faça atendimentos com Reiki, não sinto necessidade de ter essa visão, essa definição toda. E surgiu uma outra questão. Como é que eu sei que existe se eu não vejo? Se eu tenho apenas aqueles vislumbres ocasionais. Bom, aí entra uma outra perspectiva, que é uma percepção diferente. Eu percebo tanto em mim quanto nas pessoas esse movimento energético, essa ativação. Então eu já tive algumas experiências muito interessantes de ativação de todos os chakras, algumas vezes com ayahuasca. Então sentia aquela energia no básico, umbilical, plexo, cardíaco, garganta, frontal, coronário. E algo muito substancial. Embora não houvesse a visão, algumas vezes eu colocava a mão no chakra e sentia aquele fluxo de energia entrando, saindo, às vezes pulsando. Então, essa percepção, aliada com o meu vislumbre, me faz acreditar na existência dos chakras, dos nadis, dos canais de energia sutil, nosso corpo sutil. Então, isso responde à pergunta. Às vezes vem uma questãozinha um pouco maldosa, assim, uma brincadeira um pouco mais agressiva, mas tranquilo também. Luiz, mas então você não é um psíquico, você não é um médium, você não é um paranormal? Não, dentro dessa definição, dessa precisão que a gente tem que ter de definição, não me considero. Porque eu não domino essa capacidade, eu não uso ela quando eu quero, eu não faço ela se manifestar quando eu quero. Isso surge ocasionalmente. Então, dentro dessa ocasionalidade,
não posso me definir como médium, como psíquico. Isso afeta o meu trabalho? Não. Talvez algum tempo atrás, quando eu queria ter isso, e fiz exercícios, fiz práticas e não consegui avançar muito, talvez naquele momento eu me sentisse diminuído, me sentisse pouco, incapaz, né? Mas depois que eu conquistei esse entendimento de que qual a utilidade, qual a necessidade, e para mim isso não ecoou mais, então eu soltei, né? E deixo acontecer quando é necessário, quando for, por alguma razão, aquilo se manifeste. E aí a gente vai utilizar. Sendo que é muito complicado você falar nessas percepções, você compartilhar essas percepções com as pessoas, porque ao longo do tempo que eu trabalho com isso, não só com atendimentos, mas um pouco antes até, eu percebi que as pessoas se impressionam muito. Então, se você chega para alguém assim e fala por algum método, alguma prática, alguma técnica que você usa, o seu chakra frontal está fragmentado, está rasgado, né? O impacto dessa informação, as pessoas têm muita dificuldade de lidar com isso. As pessoas se impressionam para o lado ruim e aí caem em ideias que não são legais, que não são interessantes. É um trabalho de magia, eu tenho problemas, eu vou ficar doente, eu vou desenvolver um câncer, eu não vou evoluir, eu não vou despertar. E a pessoa entra numa espiral assim muito ruim, energética. Então, o saber dessa informação e o saber passar essa informação é algo muito complicado, né? A gente tem que ter muito cuidado. Quem atua como terapeuta, por isso que eu digo, né, o reikiano, uma coisa é você aplicar reiki, legal. Outra coisa é você ter essa informação e você saber passar essa informação, você trabalhar, você recomendar, você conduzir a pessoa de uma maneira para que ela não se sinta ameaçada, incomodada, né, com uma informação tipo essa do chakra frontal. Então o terapeuta tem que ter essa habilidade, que nem todo reikiano tem, nem todo praticante de reiki tem. Sabendo disso, eu deixo assim muito aberto. Nas aplicações de reiki presenciais, nos envios de reiki à distância, nas iniciações presenciais, nas iniciações à distância que eu faço, eu tenho muitas percepções. Mas eu procuro sempre ser bem cuidadoso no passar essas informações e no acompanhar o resultado dessas informações, né? Para que realmente não cause mais problema do que ajuda. Porque há muita ilusão envolvendo essas questões paranormais, né? A gente pensa que vai ver a coisa com precisão, com definição, ali tudo certinho, e que vai resolver, e que vai fazer e vai acontecer com aquilo. Nem sempre, nem sempre. E como todos nós temos dificuldades, a nossa visão sempre vai ser parcial, a nossa visão sempre vai ser nublada um pouco pelas nossas crenças, pelas nossas ideias. Então isso torna esse processo, essa informação muito complexa. Em alguns casos, em algumas situações, né, se encaixa você falar, você expressar, você encaminhar a pessoa para um tratamento, para alguma coisa, e às vezes não. É preciso cuidado. Então essas são algumas questões que derivam, né, desse detalhe de ver, de perceber, de ter. É claro que a ciência oficial, a gente tem que sempre separar um pouquinho, né? A ciência não reconhece. Algumas pessoas citam, mas a fotografia Kirlian comprova e é científico. A gente às vezes confunde método científico com ciência. Ciência oficial humana não reconhece nada de astral, de energia sutil, de chakras e nada disso. Agora, você usar os métodos da ciência para estudar isso e você desenvolver, ótimo, interessante, importante, né? Mas sempre difícil, sempre difícil, sempre difícil. Distorções
constantes, principalmente pelo que a gente quer encontrar, o viés de confirmação. Né? O viés de confirmação atrapalha muito na área holística. Então, eu estou bem tranquilo quanto a isso. Eu sei que a minha jornada com esse trabalho energético lentamente está desenvolvendo a minha percepção, mas eu não fico limitado e eu não fico preso a esse ver, porque eu acho que acaba sendo mais uma barreira, um impedimento do que, né? Porque a nossa mente fica comparando, fica, mas hoje você viu uma aura, amanhã você tem que ver 2 auras, depois da manhã tem que ser 4, depois, né? Sempre aumentando. E a coisa não flui assim, com essa linearidade toda. Às vezes você vê, às vezes você não vê. Principalmente por pessoas, como eu digo, comuns, né? Normais, sem grandes capacidades. É claro que um paranormal que convive diariamente com isso, ou uma pessoa que por alguma razão, algum evento mais intenso ou mais estressante desbloqueou aquilo por um tempo, pontualmente, tem que aprender a conviver com isso, e é muito difícil conviver com isso, muito difícil, porque você acaba vendo muitas coisas com as quais você não consegue lidar, coisas que você não pode expressar, coisas que as pessoas, se soubessem, não saberiam lidar com aquilo. Então é bem complicado. Eu lembro que um tempo atrás eu atendi uma pessoa que estava em uma situação dessas. Não lembro qual foi a razão, mas de uma hora para outra ela começou a perceber espíritos, vultos, cores, auras, chakras e tudo mais, fluxos energéticos, né, entrando e saindo do corpo, coisa e tal, formas de pensamentos, formas astrais, tudo. E foi muito traumático para essa pessoa. Foi muito traumático, foi muito difícil para lidar com essa informação toda. Tanto que depois de algum tempo isso foi diminuindo, passou, e quando passou ela, graças a Deus que passou, que acabou, porque é uma informação, é um acréscimo que é muito difícil. Nós já temos dificuldades em lidar com certas críticas, né? Com certas observações que nos fazem. Puxa, Luiz, você é muito certinho, você é desleixado, você é muito orgulhoso, você é muito irônico, muito crítico. Quando as pessoas falam essas coisas mais básicas pra gente, já causam um impacto, né? Então, quando nos trazem algo assim, mais no aspecto sutil, energético, por menos que a gente acredite, eu não acredito nisso, eu não sei, sempre fica uma pulguinha atrás da orelha, sempre fica puxa, mas será que o que ele disse é verdade, coisa e tal. E aí nós temos dificuldade imensa em obter boas informações. Nós temos muita ilusão, muita coisa inútil sendo oferecida. Mesmo às vezes bons pesquisadores, bons paranormais, bons médiums vão colorir as suas percepções com as suas crenças, né? Vão distorcer a coisa para encaixar naquilo que eles acreditam. Eu lembro uma vez que eu vi um vídeo, acho que foi no YouTube, não lembro onde foi, acho que foi no YouTube, ou um texto que eu li num blog, de alguém, acho que era um pastor, ou era de uma dessas igrejas um pouco mais ferrenhas, né, que saiu do corpo, até acho que teve uma EQM, né, uma experiência de quase morte, e foi para um lugar onde tudo era de ouro, as estradas, as casas, cada santo tinha sua igreja, e ele encontrou Jesus. Crença, né? A crença da pessoa faz ela ver as coisas como ela quer, como é aceitável. E ele volta dessa experiência, fala e compartilha isso com os seus crentes. Tem algumas dificuldades lá com relação a isso. Então, esse impacto, né, é muito complicado. Aqui no Ocidente nós tivemos distorções terríveis, né? O Leadbeater trocando chakras de lugar, a nova era dando a cor do arco-íris para a cor dos chakras, interpretações de livros e de informações orientais, ali, principalmente de
yogis e rishis, né, sendo trazidas para cá e distorcidas à luz de uma compreensão ocidental, né, o avatar da nova era, como é que é o nome dele ali, fugiu agora o nome. Então a gente tem centenas de casos, então é preciso muito cuidado. Por tudo isso, eu não sinto necessidade de ter, né, essa definição no ver, as auras e tudo mais. É claro que é uma informação importante durante uma aplicação de Reiki, por exemplo, você sentir que essa região aqui puxa mais energia. E aí você sabe que aqui tem um chakra. E aí, como terapeuta, não só como reikiano, como terapeuta e como estudioso e como buscador de mais informações, você vai para boas fontes e você vai interpretar, mas por que aqui? E aí, de novo, como terapeuta, você conversar com a pessoa e não necessariamente precisa falar em chakra, né? Mas falar dessa região aqui, de todas as implicações que tem essa região aqui e conduzir a pessoa num processo de autoconhecimento. Aí é interessante. Agora, eu olhar para a pessoa e ver que o chakra da garganta dela está assim, assado, isso, aquilo, é algo que me distrai, me tira foco, que me desgasta energeticamente, saber dessas coisas, lidar com essas coisas, então não tem utilidade. E aí eu abandonei as práticas 1000 que a gente encontra pela internet para desenvolver, para coisa e tal, né? Porque realmente traz mais problema do que facilidade. Então é isso, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês aí sobre ver chakras, ver auras, ver entidades, seres e tudo mais. Gratidão.